Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal Zé GDC. Seja muito bem-vindo ao meu canal se você é novo. E aí, o que cada faixa sabe no jiu-jitsu? O que cada lutador de jiu-jitsu que tem uma faixa precisa saber nos treinos de jiu-jitsu, desde o faixa branca até o faixa preta. E se você acha que na faixa preta o cara já sabe tudo, você está muito enganado. Fica até o final desse vídeo que você vai saber. Mas antes, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí pra galera ver, hein? Dá o like no vídeo que ajuda bastante a gente aí, tá? Vamos lá, galera. A faixa branca é a faixa inicial do jiu-jitsu e de qualquer outra arte marcial, tá? E quando o cara chega na faixa branca, quando ele entra na academia, né? A primeira coisa que ele vai aprender no jiu-jitsu são as movimentações básicas, tá? Desde fazer cambalhotas, rolamentos, aprender a cair, aprender a fazer fuga de quadril, aprender a se movimentar. Então é isso que ele vai ver nos seus treinos de jiu-jitsu, tá? Então a faixa branca vai começar nessa parte. Aí depois você começa a ver algumas outras coisas. Golpes principais do jiu-jitsu, armlock, triângulo, omoplata, kimura, americana, botinha, tá? Então ele começa a ver isso. Estrangulamentos também, né? Como mata-leão, estrangulamento de lapela, tá? Então é isso que o faixa branca ele vai ver. Aí ele vai aprendendo um pouco de raspagem, um pouco de passagenzinha, mas o que ele tem que saber mesmo são esses golpes básicos, movimentação e um pouco de raspagem de passagem. Basicamente é isso que o faixa branca ele vê nos treinos de jiu-jitsu até ele almejar aí a faixa azul. E aí quando a pessoa chega na faixa azul, mudam-se as coisas. Você já não é mais um iniciantezinho e você também não é um avançadozão. Mas você já está na faixa azul, então você não vai ver coisas básicas. Você vai aprimorar o seu jogo, tá? Você tem que ter uma base boa na faixa azul. Você também vai ver golpes novos, como mão de vaca, tá? Um pouco ali da botinha aperfeiçoado, tá? Você vai ver também ali algumas outras coisas também, como melhoria de passagem de guarda. Você vai aprender um pouco mais das guardas de la riva, guarda X, tá? Você também vai ver ali outras coisas. Mas é isso que o faixa azul ele vai aprender, principalmente um golpe que se chama mão de vaca, né? Que é aquele golpe que você torce a mão, assim, né? Isso o faixa azul, ele tem que saber se defender e atacar, tá? Então, todo faixa azul já levou uma mão de vaca aí, tá? Eu também já levei. E aí, quando o faixa azul ele pega a faixa roxa, as coisas mudam, tá? Você já não é mais um iniciante, você já tá um cara ali na metade do caminho. Você não é um expert no jiu-jitsu, mas você sabe bastante coisa já, tá? Um faixa roxa ele tem que ter no mínimo aí uns 7, 8 anos de treino, tá? Para pegar a faixa roxa. Basicamente uns 7, 8 anos, tá, galera? Porque geralmente tem gente que para pegar a faixa roxa demora bastante tempo, tá? Então o faixa roxa, quando ele começa a vestir essa faixa, ele já tem que estar com basicamente todas as posições na ponta da língua. Por mais que não tenha nenhum golpe novo, ele tem que saber todas as posições, todas as guardas, todas as raspagens possíveis que ele aprendeu nas outras faixas na ponta da língua, raspagens e passagens, tá? Então ele tem que saber tudo isso na ponta da língua. E uma coisa interessante na faixa roxa, ele tem que saber a movimentação mais avançada, tá? Ele tem que saber se movimentar mais rápido, ele tem que aprender a controlar o gás, ele tem que saber as regras do jiu-jitsu. E outra coisa também que é muito interessante, basicamente muita gente não fala isso, o faixa roxa ele tem que saber passar posição, tá? Não é só você chegar na faixa roxa e saber ali tudo isso que eu falei, você também tem que saber passar posição, você tem que saber dar aula de jiu-jitsu, tá? O faixa roxa ele já não é um professor ainda, mas ele tem que ser um instrutor, ele tem que saber ajudar o cara que está com dificuldade, ele tem que saber analisar uma luta, ele tem que saber fora do tatame também, ele tem que saber ali assistir uma luta e falar, ó, tá acontecendo isso, o cara tá fazendo isso. Então o faixa roxa ele tem que saber tudo isso que eu falei, tá? Desde movimentação, aprimorar tudo que você já viu, também saber dar aula e ter uma noção das regras do jiu-jitsu, tá? Aí na faixa marrom é a faixa aí da crueldade, né? Quando a pessoa chega na faixa marrom, basicamente aí é a faixa onde você começa a ver um pouco mais de golpes, tá? Você começa a ver golpes da cintura para baixo, os famosos golpes de perna, tá? Então você vai ver leg lock, você vai ver chave de pé, você vai ver americana de pé, você vai ver chave de panturrilha, você vai ver chave de tornozelo.
tudo aí de golpe de perna e de pé você vai ver, tá? Então o faixa marrom ele tem que saber basicamente todos esses golpes para ele chegar na faixa preta. Mas não é só isso não, tá? Se você acha que é só isso, você está enganado. O faixa marrom ele tem que saber tudo do jiu-jitsu na ponta da língua, porque afinal de contas ele não é nem um iniciante, nem um faixa roxa, ele é um faixa marrom, ele está quase ali pegando a faixa preta. Então ele tem que saber tudo do jiu-jitsu, desde as movimentações iniciais, ele tem que saber tudo, ele tem que saber raspar, ele tem que saber passar, ele tem que saber controlar o gás muito mais ainda do que ele controlava antes na faixa roxa. Ele tem que saber dar aula muito mais do que ele sabia na faixa roxa. Ele tem que saber passar posição. Ele tem que saber tudo, tá? E uma coisa que o faixa marrom tem que saber também é fazer ali o curso de arbitragem, né? O faixa marrom, para ele pegar a faixa preta, ele tem que ser árbitro, tá? Ele tem que saber ali arbitrar uma luta de jiu-jitsu, né? No campeonato. Então o faixa marrom, além de ele ver tudo isso que eu falei, ele tem que também saber ali arbitrar uma luta, né? Não é só saber das regras, agora ele tem que saber ali controlar uma luta de campeonato, tá? Ele tem que saber se o cara tá fazendo cagada na luta, ele tem que saber desclassificar o cara se ele fizer alguma merda. Então tudo isso que ele tem que saber na faixa marrom, tá? Aí na faixa preta, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, parabéns, tá? Porque na faixa preta, se você acha que você chegou no nível último do jiu-jitsu, não, tá? Não. Você não chegou, porque apesar da faixa preta ser uma das faixas mais conquistadas, né, mais almejadas de todas as artes marciais, você ainda só tá ali começando no jiu-jitsu, tá? A faixa preta, galera, é uma faixa que apesar ali de você já ser um mestre de jiu-jitsu, né, um faixa preta, você também tem que saber muitas outras coisas além disso, tá? Você tem que saber ter mais disciplina, tá? Porque não adianta você ser faixa preta de jiu-jitsu e não se comportar como uma pessoa boa na sociedade. Você tem que ter disciplina, você tem que saber controlar suas emoções, você tem que saber controlar seu nervoso, você tem que saber tudo também da parte psicológica, tá? Porque vamos combinar que um faixa preta, se ele não souber isso, ele não é faixa preta, tá? Porque para você ser professor de jiu-jitsu, você tem que saber administrar uma aula além das técnicas, você tem que saber administrar no psicológico. Por exemplo, se um aluno chega para você na academia e fala: professor, eu não estou legal, aconteceu isso, isso, isso. Você tem que saber dar conselho pro cara, né? Não é conselho de vida que eu estou falando, mas conselhos ali que vão motivar aquele aluno a continuar treinando, a não desistir. Então ele tem que saber muito dessa parte psicológica também, tá? Ele não só tem que saber da parte psicológica, mas ele tem que saber tudo da parte técnica, de lutas, né? De posições, ele tem que saber na ponta da língua quando ele for ensinar, né? Porque o faixa preta ele ensina, tá, galera? Se você é faixa preta e não dá aula, você não tá na faixa preta ainda, você tem que começar a dar aula, pelo amor de Deus, né? Isso desde a faixa roxa você já tem que ter sabido. Então, faixa preta ele é o cara que vai chegar lá, ele tem que saber da parte psicológica, tem que saber da aula, ele tem que saber ali tudo de posições, ele tem que saber tudo do jiu-jitsu e muito mais, né? Além dessas coisas que eu falei, ele tem que também saber aceitar, né, que você está no começo ainda. Apesar de você estar na faixa preta, você vai ter muitos anos pela frente de jiu-jitsu e você tem que aprender com suas experiências, tá? Então esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Valeu, e canal ZGDC é um canal para todos os gostos. Valeu, fui!